pai, uma mãe, uma criança caminhando para o lado da esquerda, uma família toda junta assim e sofrendo. Olha a cara de sofrimento dessa família. O pai passava a mão na mãe, na criança e dizia: calma, meu filho, calma, um dia Deus vai nos trazer a libertação. Um dia nós sairemos aqui do Egito, nós não seremos mais escravos, nós não vamos sofrer mais a mão daquele grande faraó. E eles se ajoelhavam, faziam um culto em casa, cada manhã eles oravam e diziam: Senhor, tende piedade, Senhor, traga o livramento, nós não aguentamos mais sofrer e trabalhar tanto. Deus, que é um Deus de amor, levantava e ficava conversando. E aí Deus amava tanto o povo de Israel e viu que eles estavam sofrendo demais. E Deus disse assim: eu vou conseguir um libertador. Vocês lembram da história de Moisés? Quem lembra da história de Moisés? Vocês lembram da história de Moisés? Moisés era um bebezinho. E sabe o que Faraó fez? Ele deu uma ordem para matar todos os bebês. Todos os bebês com menos de 1 ano de idade tinham que morrer todo mundo. Deus amava tanto Moisés que protegeu Moisés. E Moisés foi viver na casa do Faraó. E depois aconteceu um monte de coisa e Moisés foi para o deserto. Neste período aqui da história, o povo estava sofrendo. Moisés estava lá no deserto e Deus disse assim: Moisés, eu tenho uma grande missão. Você vai voltar lá no Egito e vai falar com o grande faraó. Imaginem agora Moisés. Moisés tremia muito. Vocês imaginam, sabe aquele menino com medo? Olhem Moisés. Moisés neste momento está entrando. Imagine Moisés dizendo: eu não sei, Senhor, como é que eu vou enfrentar o grande faraó? E ele tremia, pegava a sua vara e tremia. Como é que eu vou enfrentar o grande faraó? Deus, que sabia que Moisés tinha muito medo, disse assim: eu tenho um plano. Arão, onde está Arão? Arão, vá lá, dê um abraço no seu irmão. Eu sei que você fala melhor. Eles já estavam amigos neste período, já eram amigos. E os dois juntos, abraçados, foram enfrentar o grande faraó. Devagar, eles foram devagar porque eles estavam com medo, com muito medo. E eles chegaram lá e disseram assim: olha como eles tremiam de medo. E aí Arão ajudava: calma, Moisés, nós vamos conversar. E eles diziam: faraó, deixa o povo de Israel sair. Não. Deixa o povo, eu quero que eles saiam, porque o Deus de Israel disse que eles devem sair para me adorar em outro lugar, para terminar com a escravidão. E sempre o que Faraó falava? Já falei que não. Ele sempre dizia que não. Moisés e Arão, eles saíam para o mar, ficavam conversando. O que nós vamos fazer? Um olhava para a cara do outro, conversava: e agora? E agora? Falava de novo com o Senhor, olhava para o céu e dizia: Senhor, como que nós vamos fazer? Eles iam novamente até Faraó e o Senhor mandou uma praga, mandou 2 pragas. Quantas pragas? Vamos contar: 3, 4, 5, 6, contem, 7, 8, 9. E todas essas pragas, o que Faraó dizia? Não, eu não deixo o povo do Egito ir embora. E Moisés e Arão saíram tristes novamente da frente de Faraó. Tristes, vamos conversar lá no cantinho. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos conversar: Senhor, o que nós vamos fazer? O Senhor disse assim: eu tenho uma ideia. Dessa vez, o grande Faraó vai deixar o povo de Israel sair do Egito. Arão e Moisés foram até o povo de Israel. Foram caminhando e chegaram até eles e disseram: Deus mandou uma ordem para vocês. Deus falou conosco: vocês vão matar um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito. Vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e colocar aonde? No portal da porta da sua casa. E vocês vão fazer isso hoje à noite, porque Deus irá trazer livramento para o povo de Israel. Desta vez, o grande Faraó vai deixar que nós não sejamos mais escravos. E eles ficaram contentes e foram falar para o resto do povo que isso ia acontecer. Vamos lá dar este recado para todo o povo. E Moisés e Arão ficaram: e agora? O que será que vai acontecer? Deus, naquela mesma noite, mandou um anjo. Olhem para trás
imaginem o anjo. Imaginem o anjo do Senhor visitando a terra do Egito. O anjo visitou todas as casas do Egito naquela noite. Ele levantava um braço para um lado, levantava para o outro. E em toda a casa aonde este anjo entrou, houve morte do primogênito. Todos os bebês morreram. E o anjo do Senhor, caminhando vagarosamente, visitou também a casa dos israelitas. E quando ele levantava a mão e via o sangue do cordeiro, ele baixava, porque ele sabia que Deus deu essa ordem: não entre na casa do povo de Israel. E o anjo foi visitar quem? O palácio. E Deus mandou o anjo visitar o palácio do grande faraó. Quando ele levantou a mão para o palácio aonde morava o grande faraó, houve muito choro, porque naquela noite o filho do grande faraó morreu. E ele fazia carinho no seu filho. E ele chorou demais, chorou amargamente, porque ele não podia ter perdido o seu filho que ele amava tanto. E nesse momento de muita dor, Moisés e Arão, novamente sérios, tristes, foram falar com o grande faraó. Quando Moisés e Arão chegaram à frente do grande faraó, o faraó deu outra ordem: vão embora e levem o seu povo daqui. Podem ir embora. Moisés e Arão se abraçaram e chegaram lá e abraçaram o povo de Israel e disseram: vamos embora, nós não seremos mais escravos. E naquele dia Deus trouxe salvação ao povo de Israel. Eu quero neste momento, irmãos, chamar a família do povo de Israel. Pode acordar, meu querido, pode acordar. Família. Dá um abraço, papai, dá um abraço. Queridos, esta é uma história que fala do grande amor de Deus pelo povo de Israel. Nós hoje representamos este povo de Israel. Hoje nós estamos aqui na certeza de que Deus tem livramento para cada um de nós. E eles ficaram tão felizes, por favor, eles ficaram tão felizes que eles não queriam mais ser escravos. E olha que alegria, queridos, nós estamos hoje. Vocês estão representando o povo de Israel moderno. Não é uma grande bênção? É uma grande bênção. Que nós possamos saber que Deus quer nos abençoar. Saber que Deus quer nos dar livramento e nos proteger. Independente de qualquer faraó, de qualquer escravidão que a gente tem que enfrentar neste mundo, Deus vai continuar sempre cuidando de nós. Vamos fazer uma oração especial? Vamos orar? Obrigada, Senhor. Obrigada porque temos essa história escrita na Bíblia para nos mostrar e nos dar a certeza que o Senhor nos ama muito. Sabemos que o Senhor vai continuar protegendo e cuidando de cada um de nós. E queremos que hoje, nesta manhã, o Senhor possa abençoar cada criança que está aqui. Que eles tenham vontade sempre de continuar andando nos teus caminhos e ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém.